Olá, eu sou Alan Gelucci, sou professor do Departamento de Informação e Cultura da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Bom, desde 2010 eu atuo como pesquisador no Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão, chamado de NACE. Esse NACE ele tem o nome de Escola do Futuro e ele tem colaborado grandemente em diversos projetos de pesquisa e ação que envolvem o campo da educação e diversas aplicações tecnológicas. Bom, eu gostaria de ressoar um pouco os tópicos que foram apresentados neste primeiro módulo, sobre os princípios da aprendizagem criativa. E aí eu queria usar alguns trabalhos científicos de alguns pesquisadores de educação que são contemporâneos e que de alguma maneira colaboram com essa nossa reflexão. Bom, meu destaque de hoje vai para os trabalhos de Lene Tengard, professora dinamarquesa da Universidade de Aalborg, Dinamarca, um país bastante reconhecido no campo da educação, e ela é especialista em criatividade e educação, possuindo então inúmeros artigos nessa área. Bom, eu concordo com vários pontos que são abordados neste artigo, que se chama A Situated Model of Creative Learning. Na tradução, digamos, literal, seria um modelo situado de aprendizagem criativa, que foi publicado pelo European Educational Research Journal, então um importante periódico. Para ela, a criatividade precisa sair do campo nichado, ou seja, de uma espécie de subcultura ou de eventos isolados sobre criatividade, como se fosse alguma coisa que é separada da vida cotidiana. Para ela, a criatividade deve ser encarada como uma forma de viver e ser cultivada e aprendida. E daí as escolas e instituições de educação elas têm um papel fundamental, ainda mais numa sociedade que nós vemos tão globalizada e acelerada, que a gente presencia isso no nosso dia a dia. Para isso seria então necessário uma ação para perturbar o status quo ou, de certa forma, restabelecer a ordem, ajudando os alunos a reconhecer e ver suas próprias possibilidades de manipular literalmente o seu mundo. Então, Tengard, ela nos apresenta uma espécie de modelo que nos ensina a olhar a aprendizagem criativa sendo praticada em diversos contextos e práticas sociais. Esse modelo que ela nos propõe, ele está estruturado em 3 conceitos chaves. Então, seriam eles, respectivamente. Número 1, o conceito-chave de imersão no tópico de interesse, nas tradições e no assunto. Depois um segundo tópico, experimentação e aprendizagem investigativa. E um terceiro tópico, resistência ao material de interesse. Então vamos ao primeiro. A imersão no tópico de interesse, nas tradições e no assunto, diz sobre a importância de se respeitar o próprio repertório e conhecimentos relevantes que são prévios em um determinado domínio, como uma principal estratégia para desenvolver a criatividade de alguém, desde que, claro, esse conhecimento prévio ele não represente uma espécie de barreira em relação ao pensar e fazer novo. Então é como se eu utilizasse minha expertise de culinária, de esportes, para aprender outras coisas. Para fechar esse conceito, ela inclusive cita o pesquisador Joy Gifford, que lá nos anos 50 ele dizia que, abre aspas, nenhuma pessoa criativa pode viver sem experiências ou fatos anteriores. Ela nunca cria no vácuo. Fecha aspas. Então, o nosso segundo conceito-chave dentro desse modelo é a experimentação e aprendizagem por investigação. Ela realmente acontece em potencial quando os aprendizes exploram esses aspectos em situações de intervalos ou tempo livre, no local de trabalho ou na escola. Ou seja, quando eles têm ali um tempinho para brincar de maneira livre, despretensiosa, com as suas próprias ideias e projetos, utilizando ali a sua própria curiosidade, com a mente aberta, buscando experimentar de maneira inovadora assuntos que são do seu interesse e domínio. É aí que ela ocorre. E um terceiro ponto, um terceiro conceito-chave explorado pela autora é a ideia de resistência ao material de interesse. Então a criatividade seria um fenômeno que se estabelece sim entre o que pessoas fazem, mas também a partir do que as ferramentas, os materiais e os artefatos nos convidam a fazer. Então há um certo tensionamento
desses materiais, esses artefatos diante da nossa postura criativa. É um pouco do que acontece, por exemplo, com os artistas que descrevem como determinado material utilizado ele pode atuar para gerar uma espécie de força criativa, já que eles de certa maneira nos confrontam com algum tipo de direcionamento, algum tipo de resistência ou até mesmo algum viés, né? Então é exatamente nesse processo de crise que surgem novas oportunidades de aprendizagem criativa. Então fiquem super atentos a esse processo. Quando então vocês se sentirem desestabilizados em crise é que ela começa a acontecer. Então um grande abraço e até o nosso próximo módulo.